Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os querubins. E na aula passada, eu terminei dizendo que os querubins eram os guardiões da glória de Deus. Também nós aprendemos que querubim quer dizer o caráter dele e serafim quer dizer a sua função, a função que ele exerce. E o Senhor, então, planeja, quando ele cria esses seres, ele planeja que o esplendor da sua própria Shekinah, ou seja, da sua própria glória, e a gente precisa entender que sempre quando a gente vai falar de glória, a gente está falando do caráter de Deus. Então, o caráter de Deus é tão puro que ele irradia. Essa glória é o próprio caráter de Deus. Então, o Senhor gostaria, então ele planeja que o esplendor da Shekinah dele irradiasse das faces e refletisse nas pessoas os querubins. O resplendor saísse das faces, refletisse as pessoas, o seu corpo. À medida que a sua glória ia fluindo através das asas e através das feições, isso é muito fantástico, gente. Através do formato dos braços, ou seja lá como é que é o corpo de um querubim, a imagem dos querubins se formava no teto do tabernáculo e pendia fora de suas paredes douradas. Então, quando você estava do lado de fora do santuário, você via não os querubins, obviamente, dentro do Santíssimo, mas você via a imagem deles sendo refletida na própria parede do santuário. Dessa forma, os querubins, eles acabavam formando, gente, uma parte integrante das cortinas, em contraste com o bordado das cortinas, que é uma adição que foi feita posteriormente. É... E por que eles faziam parte e não eram bordados? Esse é um ponto importante. Por que eles faziam parte do santuário? Porque uma coisa é você, veja bem, o bordado é o seguinte: se fosse bordado, você faz você faz a cortina e depois, nesse tecido, você borda com linhas, né, um querubim. Não era o caso. Na confecção da cortina, os querubins estavam entremeados na própria cortina, de tal forma que eles eram também a própria cortina. E por que isso acontecia? Porque o véu, ele tipificava a carne de Jesus. Isso está em Hebreus 10, 20. E esta linguagem de sinais vai dizer o quê? Olha, o querubim, portanto, é um ser que foi criado para compartilhar a vida dele e o ministério dele como membros do corpo de Cristo, da sua carne e de seus ossos. Efésios 5:30. E foram, na verdade, e eles foram, na verdade, participantes da natureza divina, né? Tendo escapado da corrupção deste mundo. Aliás, é, eu quero ler aqui, eu acho que eu deixei minha Bíblia lá em cima. Não, tá aqui. Vou pegar, vou pegar a King James atualizada e vamos ver. Tipo, bom dia. Eu não estou conseguindo entrar na reunião com aquele link lá, não. Tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. Ô, Clóvis, eu não sei por quê, mas todo mundo tá na sala. Deve ter alguma questão aí no seu sistema, tá? Porque tá todo mundo, a aula está acontecendo. Então vamos lá, eu quero ler 2 Pedro 1,4. Quero ler 2 Pedro aqui, vamos raramente, né? Porque por causa do tempo, mas esse aqui eu quero ler. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, 2 Pedro 1, verso 4, diz:
pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E esse texto, então, ele é aplicado aos querubins, né? Então, uma vez que Jesus não assume a natureza dos anjos, né? Ele, é claro, ele assume a natureza humana, né? Você vai ler isso em Hebreus 2,16, que ele não assume a natureza dos anjos. Nós vamos mostrar mais tarde, esse é um ponto importante, que os querubins, eles não podiam ser seres angelicais. Então, eles não eram anjos. Eles são de outra natureza. E a gente vai ver isso mais à frente. Então, se a gente andar 4 séculos à frente, a gente vai ver que após a construção, né, 4 séculos e meio, ou seja, 450 anos depois da construção do tabernáculo no Sinai, o Senhor então autoriza Salomão a construir um templo em Jerusalém. Foi o templo de Jeová construído por Salomão, de acordo, obviamente, com as plantas inspiradas, desenhadas pelo o nosso querido rei Davi. Isso está em 1 Crônicas 28, 11, 12 e 19. Ali fala claramente que foi o Senhor que deu o desenho das plantas para Davi em inspiração. Claro, o Senhor não chegou para ele e falou, toma aqui, Davi, todo o desenho das plantas. Não foi isso. O Senhor inspirou Davi a desenhar, né, o tabernáculo, o templo que foi erguido posteriormente por Salomão. Eu já falei isso aqui, é um erro dizer templo de Salomão, porque Salomão não é Deus, ele não tem templo, né? O templo é do Senhor. Ele apenas foi erguido por Salomão. E nesse desenho, olha que interessante, por isso que a gente precisa olhar os dois tabernáculos, né? Os dois templos, um o tabernáculo e outro o templo. Quem fosse construir o templo deveria preparar, aqui eu vou falar mais devagar para vocês entenderem isso, deveria preparar 2 enormes querubins de quase 6 metros de altura, de madeira de oliveira. Olha madeira aí presente. E depois deveria cobri-los com ouro. E foi para. Olha o tamanho desse querubim. Vocês acham que se Deus mandou erguer um querubim de quase 6 metros de altura, você acha que os querubins celestiais, os que estão ou estavam na presença de Deus, têm uma estatura menor do que essa? Você pode imaginar o tamanho de um querubim? Dá 3 vezes a minha altura. Colocar um em cima do outro. Isso é o tamanho de um querubim. Gente, deve ser maravilhoso. Eu fico pensando, deve ser uma visão, por isso que quando os profetas viam, eles desmaiavam. Porque deve ser uma coisa de fato, né? De outro mundo. De outro mundo. Então, eles eram feitos de madeira de oliveira, depois eles eram cobertos com ouro, e para este lugar, a arca sagrada, né? A arca ela foi carregada de maneira solente, de maneira reverente, solene, pelos sacerdotes, e aí ela foi colocada em seu lugar sobre as asas desses 2 majestosos querubins, que estavam onde? Eles estavam no chão. Ou seja, agora eles não estavam mais sobre a arca, como eles tinham 6 metros, isso no templo que Salomão ergueu. Eles estavam com os pés no chão, e aí com as asas, do mesmo jeito, voltadas, mas a arca ficou no meio desses 2. Vocês percebem agora algo aqui? O que vocês perceberam aqui? Que pela primeira vez nessa história crescente da salvação, porque o santuário nos dá, é uma tell story, né? Você vai contando uma história. A gente é informado agora da existência. Porque, olha só que interessante. Quando a arca chega, aqueles 2 querubins menores,
que estavam sobre o propiciatório, esses continuavam lá. Mas no santuário do deserto, no tabernáculo do deserto, não havia, e é esse o ponto importante, não havia a presença, né, desses dois querubins gigantes que ali se encontravam. Não havia, não estavam ali. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa verificar agora, né? Porque lá no deserto eles não estavam, mas agora no novo santuário eles estavam, né? Eles estavam ali, beleza? Então, esse é um ponto importante para a gente entender aqui. Portanto, o que você chega à conclusão? Se eu tenho dois sobre o propiciatório, e se eu tenho dois gigantes, isso agora no templo erguido por Salomão, se eu tenho dois sobre o propiciatório e dois gigantes de 6 metros com os pés no chão, quantos querubins eu tenho? Eu tenho 4 querubins. E a diferença entre esses dois pares, eles devem ser observados. Por isso que eu falei para vocês sempre, a gente precisa estudar o santuário como uma parábola que evolui ao longo do tempo, contando para nós o plano da redenção por completo, que se consolida, né, na pessoa de Cristo, na parte dos rituais, mas que ele continua no santuário celestial até que tudo se cumpra. E a razão principal, eu acho que eu nunca falei isso aqui para vocês, mas a razão principal porque eu quis compartilhar e começar a entender o santuário, e o que eu vou falar aqui agora, eu espero que vocês entendam isso. Eu quero, para a honra e glória de Deus e para ensino, me tornar, sem ser um teólogo, sem ser teólogo não. Eu falo das pessoas comuns, tá? Teólogo não, porque aí teólogo é outra história. Mas tirando os teólogos fora, os especialistas mesmo, né? Dos leigos, eu quero me tornar o maior entendedor de santuário entre os leigos. Entre os leigos. Para uma razão só. Eu já até falei isso aqui. Muito em breve, se Deus assim me permitir, eu quero me aposentar em definitivo, não vou mais trabalhar para mim. E aí eu quero poder sair, né? Eu vou me oferecer mesmo. Eu quero sair em nossas igrejas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Claro, se eu fosse convidado para uma outra, eu iria também falar do tema. Mas em especial para o nosso povo, o povo adventista. E aí eu quero fazer semanas de oração sobre o santuário, ou fins de semana sobre o santuário, porque eu quero chamar a atenção da igreja para esse tema. E é por isso que eu estou fazendo as lives gravadas. Porque aí eu quero deixar o canal de graça, só com o tema da graça, porque aí eu quero ir nas igrejas, pregar sobre isso e, então, divulgar o canal de graça para que aqueles que de fato se interessem em se aprofundar nesse tema possam ter esse lugar para fazer todo esse curso que a gente está fazendo aqui. Então é por isso que eu coloquei aquilo ali. Entendeu? Agora, o propósito. E aí, por que eu quero isso? Porque para mim, eu não sei se para vocês, o santuário revela o Senhor Jesus de uma maneira tão extraordinária e nós temos que conhecer o Senhor Jesus. E eu quero que as pessoas conheçam a Cristo. Mas conheçam a Cristo, não Cristo apenas o Cristo de Nazaré, aquele que viveu entre nós. Esse nós precisamos conhecer e os evangelhos nos dizem muito sobre ele. O Espírito de Profecia também. Mas o santuário é uma prova viva de que esse móvel não foi projetado por mente humana. Eu creio que o estudo do santuário ele fortalece a nossa certeza, a nossa fé de que Deus está no controle
de que Deus está no comando e que quando a gente passa por problemas, quando a gente passa por lutas, por provas, por doenças, você olha para o mundo e vê que as coisas parecem que não andam, parece que Jesus não volta, você olha e fala assim: eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Por quê? Por que você tem certeza? Entre outras coisas, porque quando você estuda o santuário, você tem a certeza de que Deus projetou isso. E ele projetou isso para contar o plano da redenção que não finaliza na cruz. Ele leva até o fim da história. Então, a história, esta história que nós conhecemos, tal qual nós a conhecemos, ela vai acabar. Ela vai acabar. Porque o santuário mostra que ela vai ter um fim. E se a gente entende que ela vai ter um fim, não importa, Claudinha, eles não assistem agora, mas um dia vão assistir, né? Um dia vão assistir. Então, eu quero para que as pessoas nunca mais duvidem de Deus, duvidem do Senhor Jesus, que amem o Senhor Jesus, que tenham verdadeira veneração, admiração pelo nosso Deus. E que na mente das pessoas elas nunca mais resolvam trocar o certo pelo duvidoso. Porque o mundo hoje, tal qual se apresenta, parece ser o certo. E o de Deus parece ser o duvidoso. Mas quando a gente olha para o santuário, a obra de Deus é certa. E esse mundo é uma eterna dúvida que não se concretiza sob nenhum aspecto. Sob nenhum aspecto. Então, é por isso que eu faço esse trabalho todo e tenho o maior prazer em estar aqui. E, como eu já disse, pode ter uma pessoa aqui. E eu vou fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo agora. Mas é muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Eu queria fazer essa digressão aqui, colocar os porquês eu faço esse tipo. E, como eu disse, é de graça e sempre será. Eu jamais vou cobrar um curso desse. Vocês nunca verão esse curso ser colocado numa plataforma para vender isso. Isso aí é impossível, pela graça de Deus. Então, como eu disse, aqueles lá do tabernáculo, vamos falar então da diferença entre os dois. Isso aqui é um detalhe, meus queridos, é um detalhe tão interessante que a gente está medindo mesmo o santuário, medindo, ponto a ponto. Então vamos lá. A diferença entre os querubins, eu não estou falando só do tamanho. Os querubins lá do tabernáculo do Monte Sinai, eles foram feitos inteiramente de ouro, enquanto que os dois do templo, no Monte Moriá, eles foram esculpidos em madeira e cobertos com ouro. O primeiro par estava sobre o propiciatório, o próprio propiciatório, e ele fazia parte integrante dele, era uma peça só. Enquanto os outros dois estavam posicionados no chão, pés no chão. Então, uma dupla cobria, quer dizer que uma dupla cobertura de dois tipos de asas de querubins estavam ali consagrando o trono da graça e o trono da glória. 3 séculos e meio após a construção do templo de Salomão, do Senhor, construído por Salomão, o povo de Deus escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus, estava cativo lá em Babilônia. O templo deles lá, saqueado, destruídos. E aí, para encorajá-los, isso é importante, para encorajá-los a acreditar, tá vendo aqui o que eu acabei de falar antes? A encorajá-los para acreditar que Deus ainda estava no controle. O que o Senhor faz? O Senhor é muito genial. O nosso Deus é incrível. Ele concede a Ezequiel uma visão do glorioso trono dele, sustentado e transportado pelos querubins. Isso você vai encontrar em Ezequiel 1, 4 a 28, também em Ezequiel 10, 1 a 22. O que o profeta Ezequiel percebeu? Ele percebeu que ele havia recebido uma visão
da própria glória do Senhor. Isso está em Ezequiel 1:28. Então, ele replica as características da cena edênica, daquela cena que você vê lá no Éden, daqueles querubins que estavam ali na porta do Éden. E ele acrescenta um pouco mais. Os querubins, ali de Ezequiel, eles são chamados agora de criaturas viventes. E eles se originam do meio do fogo. Essa frase te lembra alguma coisa? Quem é que andava no meio de pedras esfogueadas? Estão lembradas disso? Então, eu queria que você pensasse: se um querubim pode ter essa altura de quase 6 metros, o que vai acontecer quando Satanás aparecer em glória e majestade para enganar o mundo todo? Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram o engano que está sendo preparado? E eu ouvi uma coisa semana passada que me deixou extremamente, não preocupado, mas pensativo, né? Que quem é que vai ser enganado com a aparição dele? A pessoa fala assim: eu não vou ser enganado. Imagina, eu já sei. Pastor Daniel Miranda, ele falou uma coisa que me deixou pensativo. Ele disse que todo aquele que tiver um traço que não foi tratado com Deus, de caráter, um traço de caráter que não foi tratado com Deus, que não foi resolvido, que for parecido com Satanás, o caráter de Satanás vai se identificar com esse caráter interno que a pessoa tem, e esta pessoa vai aceitá-lo como se fosse Jesus. Eu, eu acho que nesse momento a gente tem que clamar e dizer misericórdia. Misericórdia. Você já pensou nisso, irmão? Irmã, já pensou nisso? Que vai ser enganado na aparição de Satanás aquele que tiver um tracinho do caráter de Satanás em sua vida, vai se identificar com o caráter de Satanás e essa pessoa será enganada. E aí eu pergunto, como é que anda o caráter do povo de Deus? E eu estou falando dos cristãos do mundo inteiro. Como é que anda? Em que nós diferenciamos desse mundo? É, isso me deixou pensativo. Bem, na profecia de Ezequiel, eles aparecem, por isso que ele é uma cena edênica, eles aparecem novamente com aquela espada, que também tem lá no Éden, de luz autoinflamável, ou seja, sai luz da própria espada, que alcança todos os cantos dessa cena. Isso está em Ezequiel 1:4. Elas brilham como brasas de fogo, brilham como lâmpadas. Elas se assemelham a um piscar de relâmpagos. Que cena! Ezequiel 1:13. E eles são, e eles, esses querubins, eram controlados pelo Espírito. Isso está em Ezequiel 1:20. Então, esses querubins, eles, eles se originam de dentro do fogo, que provavelmente é a própria glória de Deus. Eles, eles aparecem com uma espada na mão, autoinflamável, ela atinge todos os cantos da cena, brilham como fogo, brilham como lâmpadas, se assemelham a um riscar de relâmpagos, eram controlados pelo Espírito e eles eram porta-vozes da divindade, da deidade, com vozes como a voz do todo ou do próprio Todo-Poderoso
Isso está em Ezequiel 1, 24 e 25. E Ezequiel agora, ele insere dentro dessa cena 4 seres vivos. Ele fala de 4 seres viventes. Ezequiel 1, 5, 20. Aliás, o mesmo adjetivo que é usado ali é usado para descrever o primeiro homem criado. Em outras palavras, eles eram cheios da própria vida de Cristo. Em linguagem bem semelhante, o apóstolo João, ele retrata essas mesmas criaturas que estão ali posicionadas ao redor do trono de Deus. Apocalipse 4, 4, ele também fala desses seres viventes. Os termos hebraicos e grego, hebraico no caso, usado por Ezequiel, grego no caso, usado por João. Esses 2 termos usados pelos 2 profetas indicam o quê? O termo usado ali é zoe. O termo usado indica muito mais do que vida biológica, desfrutada aí por animais e por pássaros. Retrata que a vida, eles retratam a vida que é de Deus. Não é a vida do pássaro, a vida do animal, a vida do próprio Deus. Jesus possui esta vida. Por isso Jesus fala: eu dou a vida para quem eu quiser. E vida eterna. E dessa maneira, ele foi capaz de dar a essa humanidade uma existência muito mais abundante, conforme João 10, 10, do que aquela que eles viveram na carne. Por isso que Jesus vai poder dar vida muito mais abundante do que essa que nós vivemos na carne agora. Porque essa carne que a gente vive agora é a mesma vida do animal, de um pássaro, tanto que o que a Bíblia fala lá em Eclesiastes, né? Para onde vai o animal, vai o homem. Ambos têm o mesmo fôlego. Ou seja, ambos têm a mesma vida. Agora, a vida que está em Cristo, escondida em Cristo, e é esta vida que nos interessa, porque esta vida é o começo de uma vida que não tem fim. E pela primeira vez na história, o Espírito autoriza Ezequiel a descrever os querubins. Porque até agora, ninguém havia descrito os querubins, mas agora Deus, por alguma razão, resolve autorizar Ezequiel a descrever os querubins. A aparência deles, em geral, ela era meio antropomórfica, sabe? Uma coisa meio difícil de definir. Então, eles eram como homem, isso está em Ezequiel 1:5, mas tinha uma mescla, uma mistura ali de outras criaturas. Isso está em Ezequiel 1, 6 a 14. Olha que interessante. Cada querubim estavam sobre os pés de um touro. Então, os pés eram um touro. O que na linguagem bíblica a palavra pé significa? Quando usa a palavra pé, a palavra aqui significa posse, significa controle. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Abraão, ele não tinha propriedade para pisar. Atos 7:5 fala isso. Tem referências em Juízes 1:3, Salmos 31:8. Ou seja, quando a Bíblia fala que ele não tinha propriedade para pisar, significa que ele não possuía nenhuma terra. Foi prometido a Israel que um dia
eles colocariam os pés no pescoço dos seus inimigos. Isso é em Isaías 14, 25. O que significa isso? Significa que eles seriam donos do seu próprio território. Quer um outro exemplo? É por isso, gente, que a gente tem que olhar a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia, né? A gente lê. Aí você lê, passou, acabou. Você não aprofunda, você não cava. Lembra do que o Senhor Jesus falou? A casa que suportou a tempestade foi a casa que foi ficada na rocha. E ali, acho que vocês já sabem disso, né? O fincar na rocha ali não é, no caso, construir uma casa em cima de uma rocha visível. Era construir uma casa onde a pessoa cavava no chão até achar a rocha e lá em cima dessa rocha ele colocava a pilastra. Ele colocava as estruturas de base. E então, em cima dessas estruturas, ele construía a casa dele. Por isso que a casa suportou. Então, aquele que só lê a Bíblia está construindo casa na areia. Quem lê a Bíblia apenas está construindo casa na areia. Essa é uma parábola que a gente precisa entender. Deixa eu entrar só um pouquinho aqui com vocês. Vocês percebem que os dois construíram casas? Os dois tiveram trabalhos de preparar o terreno, os dois tiveram trabalhos de comprar material, gastaram com isso, investiram. Eles investiram. Leva tempo para construir uma casa. Tem esforço físico, mental, financeiro. Ou seja, vai me dizer que não havia motivação nessas duas pessoas? Os dois estavam amplamente motivados a construir a casa. Sonhavam em construir a casa. Mas apesar da motivação, apesar do esforço, apesar da energia, apesar dos recursos, apesar do tempo, construiu a casa no lugar errado. Então, se você é o tipo de pessoa que apenas lê a Bíblia, por exemplo, você está construindo a sua casa espiritual sobre areia. Quem constrói sobre a rocha, ele investe tempo para procurar os tesouros que estão escondidos. E é por isso que na hora da tentação e na hora da prova, porque ele procurou os tesouros escondidos, primeiro que aquilo gera uma absoluta certeza. Ele fala, gente, isso é incrível isso aqui. Isso não é mão humana. Aqui eu vejo Deus. Aqui eu vejo Deus. Então, na hora da prova, são esses que quando a prova chegar, são para estes que cavam profundamente e que vivem o que cavam. Nesta hora, o Espírito Santo vai fazê-los lembrar de tudo. Não sejamos apenas aqueles que ouvem, mas aqueles que aprofundam, que investem tempo. Vai mesmo, Fabiano. Hoje vou te levar. Que investem tempo. Te mostrar. Aqui, ó. Sua Bíblia. Tô levando. Nossa, e é azul, hein? É azul, gente. Sei não, hein? Sei não. Acho que eu vou levar a outra. Azul eu vou querer para mim. Então, vou te levar essa Bíblia hoje, meu amigo. Pode ter certeza. Você vai ganhar uma Bíblia linda. Então, só para ter essa noção. Por que eu estou falando isso? Voltando aqui ao estudo. Porque na história de Ruth, lembra da história de Ruth? Boaz e os parentes mais próximos, lembram disso? Nessa história de Ruth,
que houve onde houve uma transferência da propriedade. Tinha uma transferência de propriedade lá que foi discutida. Então, nessa transação, o que substituiu o pé? Foi um sapato. Você fala assim, gente, um sapato, mas um sapato, o que o sapato tem a ver com transferência? É porque o sapato representava o pé. E o pé significa posse. Onde pisares o pé será seu. Ou seja, onde você pisou o pé, ali a posse é tua. Então, quando o proprietário passava seu sapato para o comprador, ele representava o seu pé e, portanto, direito de posse. Eu estou te entregando o meu pé. E olha que interessante que me veio aqui agora, isso me veio agora na cabeça, né, na mente. Lembra daquele texto de Davi? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sim, pode até representar ali o caminho, mas pode representar o seguinte. Olha que legal. Tudo aquilo que está na palavra, que você se apropria dela pela fé, isso será seu. Não faz sentido? Não faz sentido? Já que pé representa posse. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sim, ela é uma luz que ilumina o caminho. Mas, à medida que você avança pela fé nas coisas espirituais, em que você toma posse daquilo, porque o teu pé está ali, a lâmpada está em cima, e ela valida aquilo que você conquistou. Quando o ex-proprietário entrega o sapato, com esse gesto, o que está acontecendo ali? Ele está renunciando o privilégio de andar agora à vontade na propriedade, e ele sinaliza que o título da propriedade havia sido transferido. Portanto, as patas do touro, dos querubins, significava o quê? Posse, poder, propriedade. Diz também que elas brilhavam como latão polido. Está em Ezequiel 7. A Bíblia fala disso em Miqueias 4:3, Deuteronômio 25:4. Latão ou bronze sugere o quê? Durabilidade. Por exemplo, quando a Bíblia fala de montanhas de bronze, representa uma grande força e de maneira duradoura. Zacarias 6:1, Jó 48. O próprio Cristo é retratado em pé, sobre pés de bronze polido, em Apocalipse 1:15. Portanto, os pés dos querubins simbolizavam, lembra de uma coisa, eles saíam, isso aqui, a gente tem que construir a linha de raciocínio, senão vocês não conseguem, talvez, ou não conseguem, que é força de expressão, porque eu falo, é muita coisa, é muito dado, né, gente? Eu entendo isso. Então, vamos lá, os querubins tinham a própria vida de Deus, eles saem do meio de pedras esfogueadas, eles saem do meio do fogo, eles têm uma espada de onde sai luz para tudo quanto é lado. É como um raio. A vida do próprio Cristo está neles. Eles são os porta-vozes da deidade. Então, os pés do querubim simbolizam domínio. Domínio semelhante ao do touro e durabilidade. O que significa isso? Ilustram o direito dos querubins de possuir a terra com estabilidade e permanência. Guarda isso. Os querubins tinham o direito de possuir terra com estabilidade e permanência. Outra coisa, os querubins, eles tinham mãos humanas. Ezequiel 1:5, 8, Ezequiel 10:12. Provavelmente em número de 4 mãos. A gente precisa alertar. Aliás, o que Ezequiel queria alertar? Ele queria alertar o leitor e o observador sobre a criatividade e as suas habilidades.
As mãos deles se erguiam a Deus em súplica, prontos para servir-lhes a causa. Também suas mãos apontavam a direção, o caminho para o perdido, ansiosos ali para retirar dos ombros dos necessitados a sua luta e o seu cansaço. As mãos deles foram estendidas aos solitários para abraçá-los com amor. Eles tinham carne, o corpo. Este espírito não tem, em Lucas 24:39 diz isso. Eles foram vistos cheios de olhos, por detrás, por diante, por dentro, retratando o quê? Visão perfeita. Ou seja, retrospectiva. Eles tinham retrospectiva, previsão e discernimento. É isso que os olhos ali representam. Ou seja, eles veem a vida e o mundo com os olhos de Jesus, o seu mestre, que tem 7 olhos. O próprio Senhor explicou que a luz do corpo são os olhos. Então, eles estão cheios da luz do mundo. Eles até se parecem com ele. Ezequiel 1:13 fala disso. Ezequiel observa, então, que a sua aparência era de brasas acesas. Isso ecoa o significado do verbo hebraico. Guarda isso. Isso ecoa o significado do verbo hebraico sarap, do qual serafim deriva. Como Adão e Eva, antes da queda, né? Do mesmo jeito, eles estavam livres das vestes da carne pecaminosa e incandescentes de glória, pois o espírito da vida estava nos seres viventes. Quem manifestou esse esplendor quando esteve entre nós? Cristo, na sua transfiguração. E as asas dos querubins? Quanto ao número das asas? Parece haver uma certa ambiguidade aqui quanto ao número das suas asas. Tanto no Éden, quanto no tabernáculo e no templo, elas não são enumeradas. Ezequiel notou pelo menos 4. Embora a declaração dele seja meio vaga, onde 4 parece ser aplicada ao rosto e não às asas. Porém, na visão ampliada de Isaías dos querubins serafins, e também na descrição de João dos 4 seres viventes, eles são descritos com 6 asas cada. Com um par, eles cobriam os rostos, em reverência, enquanto com o outro, eles cobriam os pés, em reverência, e com o terceiro par, eles voavam rapidamente nas suas missões que Deus havia dado. Então, quando eles se levantavam, abaixavam suas asas como um sinal de humildade. As asas correspondentes de um querubim tocavam as asas do querubim que o encarava. Para que isso? Para demonstrar perfeita harmonia. Quando você analisa as histórias dos querubins que aparecem nas Escrituras, você vai notar que quando a homenagem e a reverência são enfatizados, sempre são mencionados 2 pares de asas. Mas quando o querubim serafim é representando, quando ele representa, cumprindo todas as funções dele, sugeridas por suas asas em voo, por exemplo, as 6 asas são registradas. A mesma coisa parece ser o caso da relação com suas 4 faces. O número não é mencionado em algumas ocasiões, esse número de 4. Por exemplo, Ezequiel 25, 18-21, mas ele é especificamente numerado em outras.
Ezequiel observou que os querubins transportavam o trono de Deus em progressão para governar o mundo. Ele observou que eles viajavam pelo caminho que a cabeça olhava. Ezequiel 10, 11, 1, 2 e 20. Testemunhos de Ellen White, na página 752 a 754, fala disso. E eles seguiam de perto o Senhor dele. Lembra que Davi, no Salmo, ele diz que o Senhor montou no querubim e voou? Ele foi visto sobre as asas do vento, como se estivesse sendo carregado por uma carruagem angelical. Então, sempre que o Espírito ordenava, ele se movia em frente, aparecendo como relâmpagos enquanto subia da terra. Mas as características mais notáveis dos querubins eram suas quatro faces. Eles não tinham quatro cabeças, eles tinham quatro faces. Ou seja, cada um tinha os rostos de um homem, um leão, um boi e uma águia. Essas quatro imagens são símbolos que direcionam a nossa atenção para as quatro divisões da tribo de Israel. Olha aí, lembra que a gente estudou lá atrás? Acampados ali ao redor daquele quadrado do tabernáculo. O príncipe de Judá, ele foi honrado como filhote de leão, que exibia o rei dos animais com a sua bandeira ao centro. Rúben, por quem Moisés orou, que os seus homens não sejam poucos, era retratado pelo quê? Pelo um homem com uma bandeira no centro do perímetro sul. Efraim, cuja glória é o primogênito do seu novilho, ou seja, retratado como novilho, a sua flama, a sua bandeira era um boi do lado ocidental, ao norte. E Dan, a águia, destruindo uma serpente com sua bandeira. Portanto, essas quatro faces nas bandeiras desses líderes, dessas seções de Israel, representa toda a organização do povo dentro da aliança de Deus. Do ângulo em que João observava esses seres viventes, ele, evidentemente, observava apenas a face de cada querubim. A natureza e as características dessas quatro criaturas, a gente pode observar que elas acrescentam significado ao simbolismo querubínico geral. O leão, monarca das feras, é destemido e digno. O homem, o senhor da terra, designado pelo Criador, possui qualidades semelhantes à do seu Criador, que é pensar, agir, simpatizar, avaliar, comunicar. Já o touro, o mais importante dos animais domésticos, o sacrifício mais valorizado, é paciente, tanto no trabalho quanto no sofrimento. A águia, a rainha das aves, tem visão aguçada, com poder para voar até os céus mais altos, e ela que aprisiona a serpente. O que a gente vê aqui? Os investigadores das Escrituras perceberam o caráter do Salvador como ideal, simbolizado por essas quatro faces. Quando a gente diz que ele é o leão da tribo de Judá, está dizendo que ele é um monarca, que ele é rei, o rei de Israel, o destemido, o digno. Quando nós falamos que Jesus é o representante da raça, é o filho do homem, o representante da raça humana, ele é o boi, ele é o trabalhador, o sacrificial, o servo, o paciente, tanto no trabalho quanto no sofrimento. Quando a gente olha para ele e vê a águia do céu, nós olhamos com ele para aqueles olhos que penetram a eternidade e asas que o erguem até o trono de Deus. A gente percebe também que essas quatro características do Senhor Jesus, e esse é o foco principal do nosso estudo, é falar sobre Cristo. A gente vai perceber, os estudantes das Escrituras vão perceber,
que essas quatro características estão exibidas onde mais? Nos quatro evangelhos. Mateus, por exemplo, ele escreve, o livro dele foi escrito principalmente para os hebreus. E como que Mateus descreve o Messias? Ele descreve o Messias como o perfeito e prometido príncipe, o leão da tribo de Judá, que funda o seu reino profético na lei, na justiça, no qual ele convida todos a entrar. Tanto que o tema, quando Jesus começa a pregar, Mateus diz que ele começa dizendo o quê? A mesma mensagem de João. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Qual reino? O reino de justiça. E Mateus descreve Jesus como a nossa justiça. Marcos, ele retrata Cristo como servo, trabalhando incansavelmente, cedo e tarde, para a bênção da humanidade. Essa humanidade doente, essa humanidade necessitada. E como um boi paciente, pronto, tanto para a luta quanto para o sacrifício. É assim que Marcos retrata Jesus como nossa santificação. Então vamos lá. Mateus retrata Jesus como nossa justiça. Marcos retrata Cristo nesse trabalho árduo de nos santificar. Que não deve ser fácil, né, gente? Santificar umas pessoas como a gente. Lucas, o médico, sabe em que ele estava interessado? Na hereditariedade, anatomia, fisiologia. Então ele escreve o livro sobre o Jesus especialmente para os gregos, que idolatravam a forma e o intelecto humano. Ele mostra Jesus como o homem ideal que, em seu corpo de mulher nascido, finalmente morre como nosso substituto e ascende ao trono da glória como nosso mediador. Lucas representa Jesus como nossa redenção. E João? João revela Cristo como Deus da eternidade, que como uma águia procura a decadência e a morte, a fim de devorá-los. Ele desce lá no fundo do poço. Ele se torna decrépito, decadente. Ele vai até a morte. Só para uma razão: para destruí-los, para devorá-los. E então, quando ele devora isso, ele vence isso, ele sobe ao céu com cativos vivos em seu alcance onipotente, perfurado por prego. E ainda, João, ele observou no Apocalipse, tão sábio quanto uma serpente, a realidade exaltada, tipificada pela réplica de bronze lá no tempo de Moisés, destruindo aquela grande serpente chamada Diabo e Satanás, que ele fala ali em Apocalipse 12. João demonstra Jesus como nossa sabedoria. Então, olha só, Mateus demonstra Jesus como nossa justiça, Marcos, o trabalho dele para nos santificar, Lucas, a sua Jesus como nosso redentor e Cristo como nossa sabedoria. Portanto, os quatro símbolos idealizados dos governantes do antigo Israel, que estavam dispostos ali ao redor do tabernáculo do deserto, já representavam as características do nosso, do meu e do seu Salvador. Eles eram os representantes de todo o povo de Deus que constitui o corpo de Cristo no mundo, a igreja na terra, composta por aqueles que são fiéis, são leais a Deus, que é o verdadeiro tabernáculo. Este tabernáculo é o corpo de Cristo, de norte a sul, de leste a oeste. Ele reúne esse corpo em torno deles, para que um dia esse corpo componha o reino dele. Pergunto eu agora: estão cansados? Hum? Podemos parar por hoje?
Ou vocês querem mais? Eu tenho mais para falar sobre os querubins. A gente nem um pouco cansado. Podemos continuar? Porque eu tenho tanto para falar ainda sobre os querubins. É provável que a gente precise, se a gente não terminar hoje, a gente precisa de mais uma aula. Go on, go on. Então vamos mais um pouco, tá? Vamos mais um pouco aqui. Bem, para a gente voltar à questão dos querubins, eu quero falar um pouco sobre as acusações de Lúcifer contra Deus agora. Vamos lá, precisamos voltar aqui um pouquinho. Lúcifer acusa Deus de exigir padrões inatingíveis. O argumento dele, a gente precisa entender o argumento dele, para a gente entender como é que funciona a cabeça do cara. Ele fala assim: se eu, o querubim cobridor, o serafim brilhante, o mais divino em caráter e sabedoria de todos os seres criados, acho impossível cumprir os requisitos divinos, como é que pode o restante da criação alcançar seu arbitrário ideal? O que você nota aqui nessa ideia dele? Olha só, vamos pensar juntos? Isso que é bom a gente pensar. Ele está dizendo assim: eu não consigo cumprir essa lei. Não parece humildade? Alguém diz assim: gente, eu não dou conta. Isso é impossível para mim. Eu sou, eu sou pequeno diante disso. Eu sou pequeno diante disso. Parece humildade. Mas olha onde está o orgulho dele. Se eu sou o que sou, se eu sou o cara, agora que eu vou chutar, provável ser o primeiro ser criado por Deus, sou o querubim cobridor, ninguém está mais próximo de Deus do que eu. O que será dos outros? Que são inferiores a mim. O orgulho é o quê? O que é um indivíduo orgulhoso? O orgulhoso é aquele que se sente superior aos outros. E foi aí. E aí, o argumento dele foi o seguinte: ninguém tem capacidade, ninguém tem capacidade de, se eu que sou eu, não posso, então os outros, ninguém pode. Portanto, aonde está o problema? O problema não está na gente. Não está nesses coitados aqui, não. O problema não está em mim. Ó, oh, não está em mim. O problema está nele. Ele, Deus. Ele é o problema. Galera, é o seguinte. Só tem um jeito de resolver isso. Eu preciso ser Deus. Se eu for Deus, porque esse cara que está sentado no trono aí, que vocês chamam de Deus, a lei dele é impossível ser. Portanto, ele é um tirano. Ele é um tirano. Ele é cruel. Gente, esse cara é cruel demais. Ele é tirano. Esses pensamentos
E foi assim que ele começou a conversar com os anjos. Os anjos tinham nele o quê? Um verdadeiro respeito e admiração, porque ele era o que dava a primeira nota quando o coral cantava. Então, Satanás ele lança assim vergonha sobre Deus. Então, o Senhor começou a demonstrar, e esse é um ponto importante, por meio dos 4 querubins. Satanás não era um querubim? Guardem isso. Lembra da acusação que Satanás fez a Deus. Então, o que o Senhor faz? Ele começa a demonstrar, por meio dos 4 querubins, o seu plano de salvação. E qual é o plano de salvação de Deus? Esse é um ponto, irmãos, olha, esse é o centro, talvez o centro de todo o nosso estudo. O plano de Deus é salvar a humanidade. Guarda isso. Todo plano, pensa num plano. Vamos lá. A gente trabalha com planos estratégicos nas organizações. Então pensa comigo. Quando a empresa tem um propósito, ela traça um plano para chegar até o propósito. Vocês concordam? Tem um plano traçado, tá? Mas o objetivo do plano é chegar ao resultado que foi proposto lá no começo. Então, quando a gente fala que o propósito de Deus era que Jesus morresse, não, não era. Nunca foi propósito. Propósito é o objetivo final. No plano de Deus, Cristo deveria morrer. E Deus chega e apresenta esse plano para Cristo. E Cristo topa o plano para atingir o propósito. E qual é o propósito? O propósito, eu vou contar para vocês agora. O propósito final do plano da salvação é Deus mostrar, e Deus demonstrou isso por meio dos 4 querubins, que o seu plano de salvação, ele é capaz. Veja bem, e plano não é uma coisa curta, é um plano, você tem plano de curto prazo, médio prazo e de longo prazo. O plano de Deus, para ele, para Deus, é de curto prazo. E é isso que a gente precisa entender. Deus não fez um plano. Ah, Deus está demorando tanto a voltar. Demorando para mim, que sou finito, vivo aí, sei lá, 60, 70, 80 anos, quando muito 90, alguns chegam a 100, raríssimos passam disso. Mas para Deus que é eterno, um plano está demorando aí, nas nossas contas bíblicas, 6.000 anos. O que é isso? É um plano de curtíssimo prazo. Para um Deus que é eterno, se Deus tivesse sido criado, ele já tivesse 15 trilhões de anos. O que são 6 anos? 6.000 anos? Em percentual. É um plano de curtíssimo prazo. Mas para nós está sendo de longo prazo. Então, num plano de curto prazo para Deus, que para nós é longo, Deus então estabelece um plano de curto prazo para ele, para resolver o problema. E o plano tinha um propósito. Qual? Ele mostrou nos querubins o plano. E qual era o plano? O plano da salvação, ele é capaz de tornar várias pessoas capazes de atingir um caráter e habilidades semelhantes. Guardem isso. Semelhantes ao de Lúcifer antes da queda. Então, quando Deus coloca 4 querubins lá no santuário de Salomão, que Salomão construiu, ele está mostrando, através desses 4 querubins, que o plano da salvação é capaz de tornar a mim e a você
capazes de atingir o caráter que Lúcifer tinha antes da queda e ocupar o lugar dele. Agora, a pergunta é: quem seriam estes? Bem, hoje, Satanás apresenta diante de Deus suas acusações contra seu povo, declarando que, por seus pecados, eles perderam a proteção divina. Ele diz: não, eles não são merecedores, eles são tão merecedores quanto a mim, ele dizendo: olha, eles são tão merecedores quanto a mim da exclusão da face de Deus. Eu vou ler um texto agora, em Testemunhos, página 473. Eu queria chegar aqui, porque o que eu vou falar agora, se eu não desse vamos dizer assim, a fonte, alguém poderia sair daqui dizendo: esse cara é doido. Mas eu vou dar a fonte. Testemunhos, volume 5, página 473, Ellen White escreve: serva a profetisa. Satanás apresenta diante de Deus suas acusações, declarando que, por seus pecados, eles perderam a proteção divina. Ele os declara tão merecedores quanto ele da exclusão da face de Deus. Agora presta atenção estes. São estes, diz ele, as pessoas que devem ocupar o meu lugar no céu. Ocupar o meu lugar no céu? São estes, caídos igual a mim, que vão ocupar o meu lugar no céu? O que ele está dizendo aqui? É que ele percebe claramente que alguns, dentre os remidos, devem assumir a posição que ele perdeu. Gente, esse plano é muito legal, cara. É muito legal. É muito top, velho. Quando eu estudei isso, falei: meu Deus, que ideia fantástica. Então, olha como é que o plano da redenção é maravilhoso. Sabe o que está dizendo aqui? Que por meio desse plano de redenção, o Senhor vai tomar as mesmas pessoas que Satanás induziu a revolta contra ele, a quem ele quase destruiu, transforma essas pessoas em filhos e filhas de seu Pai Celestial, participantes da natureza de Cristo e refletindo o seu próprio caráter. Gente, com isto, como parte desse plano, será o maior tapa na cara de Satanás. Vai ser bom demais. Gente, que coisa fantástica. Então, com eles, com esses redimidos, salvos como suas testemunhas, Deus vai poder dizer a todo o universo: vejam esses seres humanos que emergiram do poço satânico. Eles nasceram de novo, transformados pelo meu Espírito, à semelhança do meu Filho Jesus. Por minha graça, eles guardaram a minha lei, cumpriram meus desígnios para suas vidas. Sustentados pelas minhas promessas, eles são participantes da natureza, eu estou lendo e estou arrepiando, participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Eles são evidências vivas para desmentir as acusações de Lúcifer e provar que meus requisitos são razoáveis e alcançáveis. Resumindo, os querubins são, portanto, símbolos do caráter e da função, primeiro exibidos por Lúcifer, e depois de sua queda, pelo anjo Gabriel, que ocupou seu lugar, e finalmente, quando o plano da salvação alcançar a sua consumação, esse lugar
será ocupado por alguns dos remidos. Os querubins apontam para o serviço que Deus pretende que seus resgatados um dia realizem para o seu reino. Sabe qual é? A sua localização permanente é no propiciatório, em pé ao redor do trono. Portanto, a intenção do Pai é que os remidos algum dia estejam com Cristo em seu trono, observando e guardando sua santa lei e refletindo sua glória, como representantes das criaturas de Deus. Suas asas e corpos formam seu pavilhão dentro do lugar santíssimo. Os dois querubins dourados em pé sobre o trono dourado da misericórdia simbolizam que eles possuem a plenitude do ouro, da fé e do amor de Cristo. Os dois querubins de madeira oleosa, de pé sobre o chão do santuário, no interior do templo, chamam a atenção para o penetrante espírito que infundiu a frágil humanidade com graça e poder. João observa que esses seres viventes, cheios da própria vida de Cristo, atendendo a Deus e permanecendo mais próximo do seu trono durante sua obra de julgamento. E quando sua tarefa é cumprida, eles se juntam ao coro aleluia dos redimidos. Ao contrário dos anjos, eles podem testemunhar pessoalmente que o Cordeiro nos resgatou para Deus dentre os homens. Essa afirmação é o alegre reconhecimento de que, uma vez perdido no pecado, eles foram salvos pela graça. Eles também exultam porque Deus os transformou em um sacerdócio real, de elite, com o privilégio de oferecer incenso. E uma vez que a lei exigia que os sacerdotes fossem tomados dentre os homens, apenas os querubins definitivos devem ser seres humanos redimidos. Vocês imaginavam que o estudo do querubim poderia levar a esse lugar? E eu fiquei imaginando quem serão esses 4 querubins retirados dentre os homens que vão ocupar o lugar do diabo, de Lúcifer. Bem, eu tenho uma aposta. Se o céu fizesse aposta, eu apostaria numa pessoa. Por causa de um texto que Ellen White escreve, se não me falha a memória, em Spalding Magazine, não foi traduzido aqui no Brasil. Ela diz que quando, na destruição dos ímpios, a cidade santa se ergue, e então Cristo aparece para pronunciar a sentença sobre eles. E diz que na cidade santa há uma plataforma de ouro, e Cristo sobe sobre essa plataforma, que deve ser uma plataforma que ela sai, né? Ela tem um destaque para fora, e ela diz que ela viu em visão uma pessoa junto de Cristo ali. Adivinha que pessoa é essa? Falem aqui, escrevam aqui, por favor. Quem vocês acham que é? É um personagem bíblico. Se vocês nunca leram esse texto, quem vocês acham que é? Alguém quer chutar? Vamos lá. Abraão? Ok, irmão. Seria Elias. Elias já está lá, né, Fabiano? Quem mais vocês acham? Opa, Ilma. Ilma acertou. Paulo. O apóstolo Paulo. Eu acho que depois de Jesus, irmãos, ninguém foi igual a Paulo. A Bíblia fala que não houve profeta maior que João. Está falando de profeta, né? Não houve profeta. Nascer de mulher, ninguém é maior que João. Talvez João seja um dos, mas eu acho que Paulo, João Batista, né? João Batista. Talvez João Batista, talvez Paulo. Eu tenho certeza de uma coisa, não vai ser eu. Não vai ser eu. Eu acho que Deus vai escolher
talvez Manassés, sabe? Paulo foi terrível. Talvez não João Batista, porque João Batista sempre foi meio santo, né? Eu acho que Deus vai pegar o pior da humanidade. Era como se Hitler, né, tivesse se convertido e agora Deus pega Hitler. Você já imaginou isso? Deus pegar Hitler convertido e coloca ele como um querubim? Nossa, gente, é de emocionar, cara. O que que Deus tem... Eu acho que é isso que Paulo fala. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam não é verdade, casa, ouro, nada disso. É preparado em termos da graça. O que que a graça foi capaz de fazer? Você já pensou ele pegar um ser humano, o pior ser humano caído, e colocá-lo a um ponto de santidade, que é capaz de ocupar o lugar do próprio Lúcifer ao pé do trono de Deus, como um querubim? Queridos, com isso nós encerramos o estudo sobre os querubins. Vamos para próximas aulas no próximo, no próximo encontro. Que Deus abençoe vocês ricamente. E eu gostaria, eu vou abrir aqui agora, hoje, em especial, sem brincadeira, hoje em especial, eu gostaria de ouvir vocês sobre o que que vocês acharam do estudo dos querubins, tá? Eu gostaria de verdade de receber as mensagens de vocês aqui para que todo mundo pudesse compartilhar. Escreve aí, não tenha preguiça não, sou. Pega lá seu celular, diga aí, o que que você achou no final do estudo dos querubins? Você entendeu agora por que que eles estavam entremeados na própria estrutura do santuário? Entenderam que tinham dois, depois quatro, no santuário erguido por Salomão? E o que que esse estudo disse para você? Vamos orar? Nosso grandioso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa, Senhor, estar conosco durante esse dia e que o estudo sobre os querubins, que demonstrou, pelo menos para mim, o maravilhoso plano da redenção. A gente já sabe que ele é grande, mas com esse propósito, único propósito de nos salvar, dentro do plano, o Senhor insere a vida e a morte e o ministério de nosso Senhor Jesus. Obrigado por isso, Senhor Deus, por seres tão bondoso, tão gentil, tão maravilhoso conosco. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã não, sábado que vem, se Deus quiser.